Vamos lá, com um pequeno atraso aí, mas vamos começando aí essa aula ao vivo. Estamos aí nessa semana, dia 21, fizemos o aniversário, digamos assim, de 5 anos em que foi decretado o lockdown aqui no estado de São Paulo, devido à pandemia pelo Covid. Então, estamos aí 5 anos depois e precisamos avaliar, já dar um bom panorama, né? Já dá um bom tempo para a gente entender o que aconteceu de verdade, não é? Qual é realmente o que era teoria da conspiração, o que era fake news, o que realmente faz sentido e o que ainda há por se descobrir, bem como a gente precisa entender que caminho a gente vai tomar. Essa discussão ela é especialmente importante na esteira de uma decisão recente que vocês viram aí do STJ, autorizando a multar pais de crianças que optaram por não vacinar os seus filhos, né? Então, muito que vai ser falado aqui vem, claro, como não podia deixar de ser diferente, da experiência que eu tive durante a pandemia, junto com outros colegas, Zé Balos, Francisco Cardoso, Guile, Raíssa, o Dr. Anthony Wong e todo o pessoal aí que realmente atuou de forma muito direta ali na frente, né? Mas também tem coisa de muito estudo, de muito artigo científico que eu li, e a gente vai falar aqui de uns highlights. A minha intenção não é esgotar o assunto, mas de um livro muito importante que foi publicado há um mês, mais ou menos, que chama The Pfizer Papers, ou seja, os documentos da Pfizer. E é um livro de capa vermelha, vocês encontram para comprar na Amazon, ainda em inglês. Esse livro não tem tradução ainda. E é um livro que é muito, muito importante, pessoal, porque ele compila uma série de coisas a respeito justamente da pandemia e também das imunizações, teoricamente imunizações, especialmente as de mRNA, né, o RNA mensageiro. Para vocês terem uma ideia, quando houve a liberação para uso emergencial desta vacina, foram anexados documentos que teoricamente embasariam a segurança e efetividade dessa vacina lá no FDA, que é o órgão americano que regula esse tipo de coisa, não é? E um advogado americano, que é o Aaron City, ele, há um pouco tempo atrás, ele entrou com uma ação junto aos tribunais americanos, pedindo acesso a esses documentos. E esses documentos, eles estavam ali sob sigilo e etc. Então ele pediu, como eles têm lá uma espécie de lei de acesso à informação, né? E pediu acesso a esses documentos. Eram nada mais, nada menos do que 450 mil páginas de documentos. E depois dessa requisição, o juiz então interpelou o FDA, interpelou a própria Pfizer, e acreditem ou não, a Pfizer e o FDA pediram para que os documentos só fossem liberados daqui a 75 anos. Ou seja, quando a nossa geração já não estivesse mais na face da Terra. Então, o juiz negou, e aí o Aaron ele teve acesso a todos esses documentos, foi montar uma força-tarefa, e o resultado minucioso é o que está no livro, é um pouquinho do que a gente vai falar hoje aqui, tá? Bom, muita gente, uma das primeiras coisas que se perguntou, não é? Foi, puxa vida, esse vírus ele surgiu do nada, então havia a possibilidade de que, olha, esse vírus ele surgiu aí de um morcego e aí ele evoluiu para ser um vírus capaz de infectar o ser humano e, puxa vida, aconteceu. Aí logo depois começaram a aparecer algumas evidências um pouco difíceis de engolir. Primeiro que o código genético do vírus ele estava muito distante do primo dele, dos morcegos. Então, seria um salto evolutivo difícil de acontecer naturalmente. Possível, mas difícil. Segundo, que ao longo do tempo a gente foi, no início, taxado como conspiracionista, né? Mas depois a informação ela foi confirmada pelo próprio Anthony Fauci,
numa audiência ao Senado americano, que está disponível no YouTube, inclusive, e a transcrição dessa audiência na íntegra está disponível também na internet, vocês acham ela fácil. E o próprio Anthony Fauci confessou que o próprio NIH, a agência que ele comandava à época, ele estava patrocinando pesquisas de ganho de função com o coronavírus. Então, o que é ganho de função? Para quem ainda não sabe, é uma manipulação genética que você faz em algum agente biológico com o intuito de torná-lo mais infectante ou mais agressivo. Então, Fauci lá atrás sempre negou isso, quando confrontado com os fatos, né, no Senado americano, depondo ali sob juramento, ele foi obrigado a admitir, ele admitiu, e disse que, mas não fui eu que financiei. Aí falaram, não, mas foi uma empresa que se chama EcoHealth. Mas eu não tenho nada a ver com a EcoHealth. Não, só que o dinheiro da sua agência foi para a EcoHealth, e da EcoHealth foi para o laboratório de Wuhan. E aí isso aí começou a aparecer, né? Então o laboratório de Wuhan era para ser um laboratório de segurança máxima, biológica, e ali teve, na melhor das hipóteses, um acidente, e esse vírus ali ele se disseminou e ganhou o mundo, tá? À época também, muita gente ainda falava, olha, puxa vida, um vírus que contamina tanta gente e que causa tanta coisa e que é tão difícil da gente impedir que ele se prolifere, puxa, isso aí é uma arma biológica perfeita, né? Será que isso aí não foi uma arma biológica idealizada aí para, enfim, ser usada em guerras, etc., e por acaso vazou? Bom, mais uma vez, chamados de conspiracionistas. E aí, no final do ano passado, foi publicado um artigo científico, publicado e revisado por pares, diga-se de passagem, numa revista que se chama Military Medicine. E essa revista ela é indexada à maior base de dados científica da área médica, que é o PubMed, que é uma base de dados, um repositório de dados, que tem as melhores revistas científicas do mundo, né? E esse artigo, ele cita, ele faz uma análise do coronavírus com base em alguns critérios que foram propostos em 2018 para estabelecer se um agente biológico qualquer, seja ele vírus, fungo, bactéria, o que for, se ele pode ser utilizado como arma biológica. Então, essa escala é uma escala que chama BRAT, B-R-A-T, e essa escala ela se baseia em 12 itens, como, por exemplo, a facilidade de diagnóstico, a possibilidade de transmissão, a facilidade de se produzir e armazenar esse agente biológico, os tratamentos possíveis, a prevenção, a infectividade, ou seja, o que é isso? Uma vez que o indivíduo tenha os sintomas, quantos por cento daqueles que têm os sintomas vão demonstrar? Enfim, são 12 critérios, depois eu mando a referência aí para vocês, e vocês podem ler na íntegra. E esses critérios, eles são pontuados de 0 a 3, onde 0 é nenhuma possibilidade disso ser usado como arma biológica e 3 é o máximo. Então, são 12 critérios, 0 a 3, o máximo de pontuação são 36 pontos. Pois bem, acima de 12 já é considerado um agente biológico altamente compatível com o uso como arma biológica. Bom, o coronavírus obteve 24 dos 36 pontos. Doutor, quer dizer então que você está dizendo que fizeram o corona para usar como arma biológica? Esta associação ela não é possível de ser feita. Então eu não posso afirmar que o vírus foi construído para isso, mas o que eu posso afirmar é que este vírus pode sim, segundo os critérios de Brett, ser utilizado como arma biológica de alta efetividade. Tá? Então, mais um mito, ou mais uma conspiração, né, uma teoria da conspiração, que se provou que não era tão teoria da conspiração assim. Né? Nesses anos que se passaram, outras coisas vieram à tona. Então, muito se falou naquela época de um estudo feito em Manaus, mostrando que a hidroxicloroquina não funcionaria e, além disso, mataria os pacientes. Eu não vou entrar aqui na discussão se a hidroxicloroquina funciona ou não para tratar o coronavírus, cada um tem as suas convicções e a sua base de pacientes, né? Mas uma coisa é certa, a dose que foi usada naquele estudo, ela foi muito superior à dose tóxica máxima recomendada para uso desse fármaco. E é por isso que as pessoas morreram, porque o estudo usou doses proibitivas.
Mesmo a Novalgina, uma dipirona, se eu, ao invés de tomar uma dipirona a cada 4 horas, eu tomar uma caixa de dipirona, eu vou ter sérios problemas em relação a isso, né? Então, como eu sempre falo para os pacientes, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, não é? Então, mais um mito aí que caiu por terra, que foi derrubado, né, pessoal? Depois veio aquela história a respeito do lockdown. Você se lembra muito bem, o lockdown ele era desenhado, teoricamente, ele era uma pausa que se pedia para a população aceitar de 15 dias, com todo mundo trancado dentro de casa, para não transmitir tanto a doença, e que nesses 15 dias a rede de saúde seria preparada com o aumento do número de leitos, de respiradores, de contratação de profissionais, etc., para acolher um número possivelmente muito maior de pacientes que buscariam o hospital. Muito bem. Esses 15 dias aqui em São Paulo se transformaram em 1 ano e meio. Sempre com anúncios cinematográficos, reuniões transmitidas ao vivo, mostrando o número de casos alarmantes, etc, etc, etc. E com interpretações, quem quiser pode dar uma olhadinha no meu canal, aí tem vídeos da época, que eu fazia análise, não dos números do governo de São Paulo, nem do Brasil, mas da Johns Hopkins, que é uma instituição séria, e as análises aqui que eram feitas eram sempre alarmistas, né? E a gente que estava ali na linha de frente, a gente estava vendo que não era bem assim. Até porque não dava para fazer lockdown rigoroso como estava se propondo. Afinal, os mesmos que queriam um lockdown rigoroso eram os primeiros a pedir um iFood, e o motoqueiro que entregar, obviamente, não podia fazer lockdown, né? É muito difícil você falar em fazer lockdown num país como o Brasil, onde o indivíduo tem que trabalhar para colocar comida em casa, e ele sai de manhã, entra num ônibus lotado, num metrô lotado, nas cidades que tem metrô, e aí à noite ele volta para casa para morar num lugar minúsculo, às vezes de quarto e sala, com toda a sua família tendo sido exposto o dia inteiro. Então, quem tem um pouquinho de bom senso sempre entendeu que isso era meio fantasioso, era uma jogada para a mídia, né? Não tardou, saíram trabalhos demonstrando a ineficiência do lockdown. Eu me lembro muito bem de um trabalho canadense mostrando que o impacto do lockdown na mortalidade da população, ele seria maior do que a mortalidade da própria doença em si. Pô, doutor, você está dizendo então que o cara ficando em casa ele ia morrer mais de Covid? Não, preste atenção no que eu falei. Mortalidade geral. Por quê? No lockdown, muito diabético não foi fazer o controle da sua diabetes lá no hospital, no posto de saúde, porque não dava. Muitas mulheres não foram fazer o seu exame ginecológico periódico. Muitos hipertensos não foram fazer seu acompanhamento e ajuste de dose de medicação. Muitos pacientes com insuficiência cardíaca não tiveram consultas de rotina com seus cardiologistas. E o que acontece? Essas coisas também matam, especialmente quando sem acompanhamento. Então, de uma forma geral, o número de mortes evitáveis aí pela transmissão da doença, do coronavírus, seria muito menor do que o número de mortes que iriam acontecer pela falta de cuidado às outras doenças. E a gente realmente viu isso acontecer, tá? Lógico que se vocês forem procurar nas estatísticas aqui, brasileiras, vocês vão encontrar esses números mascarados. Mas é só dar uma analisada um pouco mais criteriosa, porque vocês vão ver lá que morreram quase 700 mil pessoas por coronavírus, não é? Mas, curiosamente, nesse mesmo período, as mortes por infarto, por AVC, por doença pulmonar obstrutiva crônica, por diabetes, despencaram. Então, qual que é a conclusão? Quer dizer, então, que o Covid ele curou essas doenças enquanto ele estava sendo transmitido? Lógico que não. Então, o que aconteceu aí é que muito paciente que teve aí a sua insuficiência cardíaca descompensada, chegou ao hospital e também estava com Covid, foi classificado como tendo morrido de Covid e não com Covid, que são coisas muito diferentes, não é? Eu posso morrer com sede ou de sede, são coisas totalmente diferentes. Então, isso também hoje já está muito, muito claro. E o pior, o mais sórdido de tudo isso, é que nessa mesma audiência do Senado, aí, do Anthony Fauci, o Senado americano, volto a dizer a vocês, ela está disponível na sua transcrição na íntegra na internet, e também no YouTube tem um vídeo desse depoimento do Anthony Fauci.
A certo momento alguém perguntou para ele, falou: Dr. Fauci, a regra do distanciamento social, que as pessoas deviam manter 1,5 metro de distância, me fala aí, como é que vocês chegaram a essa conclusão, não é? E aí ele respondeu: essa regra aí, a gente estava conversando ali, ela meio que apareceu. Oi? Meio que apareceu? Quer dizer que não tinha evidência científica? Não, veja bem, nós estávamos ali avaliando o impacto, não sei o quê, então a gente meio que conversando ali, ou seja, a mesma coisa que a gente aqui num boteco, sentar para conversar e falar assim: eu acho que a gente deve colocar uma grade na janela. Sem razão nenhuma, não é? Sem um embasamento científico, foi tomada uma medida, difundida uma medida, como se fosse, na época se falava, isso é baseado na ciência. Ele reconheceu que não era baseado na ciência, que isso foi uma decisão que meio que apareceu, a palavra, o termo exato do inglês é sort of appeared, meio que apareceu ali, uma conversa entre as pessoas que estavam junto com ele na mesa. Não bastasse isso, nós tivemos o problema das máscaras, não é? As máscaras, elas são algo que ainda hoje a gente vê, por vezes aí, cada vez menos, mas a gente ainda vê pessoas andando no mercado de máscara. Aqui em São Paulo eu já vi, mesmo esse ano aqui, 2025, eu já vi gente andando no carro, sozinho, com o carro fechado e de máscara, né? E aí, a certo momento, perguntaram para ele especificamente do uso de máscara em crianças. Pois é, onde é que estava a evidência científica que amparava a recomendação de que fossem usadas máscaras em crianças? E sabem o que ele respondeu com todas as letras? Não há evidência científica. Eu não me lembro de nenhuma evidência científica que dê suporte a essa recomendação que nós fizemos. Pessoal, isso é muito grave. A pandemia pegou crianças aí numa idade de desenvolvimento neuropsicomotor inicial. Na idade de desenvolvimento neuropsicomotor inicial, onde a criança ainda não fez a aquisição da linguagem verbal, ela não consegue, por vezes, não apenas expressar os seus desejos, as suas vontades, as suas necessidades, porém a criança também não consegue entender o que alguém fala com ela. Então ela sabe se o pai ou a mãe estão bravos, não porque o pai ou a mãe gritam ou xingam ou repreendem, mas pela leitura das expressões faciais que ela faz. E isso é importante no desenvolvimento neuropsicomotor e no processo de aquisição de linguagem. Leitura da linguagem chamada corporal, da linguagem não verbal. Pois é, quando você coloca uma máscara na cara das pessoas, o que acontece? A criança ela não desenvolve essa habilidade. Então nós temos uma geração que pulou essa etapa do desenvolvimento neuropsicomotor. E isso certamente tem impactos. E tudo isso, segundo o próprio Dr. Anthony Fauci, sem apoio nenhum na ciência. Nenhuma publicação científica dando suporte a isso. Bom, aí vamos entrar um pouquinho mais na problemática atual, mais recente aqui no Brasil, que diz respeito à vacinação de crianças, não é? Hoje, praticamente, o tipo de vacina disponível, hegemonicamente, em todo lugar, é a vacina de RNA mensageiro da Pfizer, porque a AstraZeneca se retirou do mercado depois de tanto problema que a vacina dela deu, principalmente em relação à trombose. Moderna não fabrica mais, então sobrou praticamente a vacina de RNA mensageiro, não é? Muito bem, nos livros, no Pfizer Papers, veja, como é que foi escrito esse livro. Então, como eu disse para vocês, eles tiveram acesso a 450 mil páginas de documentos que a Pfizer tentou esconder da população, pediu um sigilo de 75 anos, tá? Muito bem. E aí, o que tinha ali? Eles analisaram da onde? Dentro desse documento existe uma seção, que é a seção 5.3.6, se eu não me engano, que se chama análise de efeitos pós-mercado da vacina. O que são eventos pós-mercado? São eventos que foram registrados depois que a vacina foi liberada ali para utilização, tá? Muito bem. Nesse documento, vejam, é um documento da própria Pfizer.
Esse documento ele relata já de cara, e essa análise ela foi feita apenas durante os primeiros 90 dias após a liberação. De cara, crianças, foram mais de 71 crianças que tiveram eventos adversos graves. Não são uma febrinha, uma dorzinha de cabeça. Uma criança de 7 anos de idade, por exemplo, teve um AVC, teve um derrame. Outras desenvolveram paralisia facial, outras doenças desmelinizantes. Crianças. Quem atendeu na linha de frente aqui sabe que as crianças, elas tinham uma resistência muito boa, porque tem uma reserva imunológica muito boa. Minha filha mesmo não foi vacinada, pegou, o que ela teve foi 2 horas de coriza, mais nada. Não é? Então, você submeter crianças a um risco que está ali no documento da própria Pfizer, mostrando que aquilo ali tem efeito, potencialmente efeitos graves, é muito complicado. Não é? E isso não sou eu quem está dizendo, é a própria Pfizer que registrou isso. Mas a análise ela não para por aí não, ela mostra que, por exemplo, a proteína spike e o vírus, né, que na verdade é baseada na proteína spike do vírus, né, a proteína da vacina, que não é selvagem, lembram que inicialmente se falava, porque essa proteína ela fica, vocês podem ficar tranquilos, que o RNA mensageiro ele fica restrito no músculo onde a vacina é analisada, é aplicada. Mentira. Né? A gente falava, isso é impossível fisiologicamente. Não, vocês são loucos, conspiracionistas. Puxa vida, já está provado, já tem análise de tecidual, de biópsia. Então esse RNA mensageiro ele vai para o intestino, ele vai para os pulmões, ele vai para o coração, ele vai para os ovários, ele vai para as células testiculares, que são chamadas células de Leydig e de Sertoli. Em todos esses lugares foi encontrada a proteína spike oriunda dessa vacina. Tá? Então, mais uma mentira que foi contada para a população e que a gente alertava lá atrás. Existem até trabalhos publicados que mostram, que encontram essa proteína ativa no músculo cardíaco mais de 1 ano depois da administração da vacina. Existe um outro trabalho científico também publicado mostrando que a vacina ela introduz a proteína se distribui por vários tecidos do corpo, mas não foi encontrado um meio de que ela saia do corpo. Então, quanto mais doses você tomar, maior a carga proteica de proteína spike que você está colocando para dentro do teu corpo. Tá? Lembram do que a gente falava também, de que, olha, existe uma certa dúvida aí, se isso aí pode ou não pode ser transmitido pelo leite materno. Documentos da própria Pfizer registram efeitos adversos que crianças não vacinadas tiveram por serem amamentadas de mães que tinham sido recém-vacinadas. Então, a vacina de mRNA, sim, passava pelo leite materno e isso podia causar efeitos adversos na criança, no recém-nascido, que não tinha um sistema imunológico ainda plenamente desenvolvido. Tá? Veja, se falou também do efeito adverso que essa vacina de RNA mensageiro ela poderia ter sobre tanto a fertilidade quanto sobre a gestação, sobre pacientes que estavam gestantes e que na época estavam sendo obrigadas a tomar isso aí, né? Tem uma seção desse documento da própria Pfizer que acompanhou um grupo de mulheres gestantes, 80% de perda fetal. Mais uma vez, não sou eu quem está dizendo, está publicado num livro da Naomi Wolf, que se chama The Pfizer Papers, baseado em um documento da própria Pfizer registrado no FDA. Fertilidade, muito bem, eu já falei para vocês aqui que esse RNA mensageiro, ele foi encontrado nas células de Leydig e de Sertoli, que são importantes na formação de espermatozoides no homem, né? Então na taxa de fertilidade. E nos ovários, foram encontrados também nas mulheres nos ovários. Uma parte do documento mostra que um grupo de mulheres em idade fértil e homens em idade fértil foi acompanhado em 13 países diferentes. Veja, não é 1, nem 2, nem 3, 13. E houve documentadamente um declínio da taxa de natalidade nesses países. Vai ver a sua coincidência, não é mesmo? Então, as coisas que a gente pedia na época eram apenas por cautela, não é?
baseados no pouco que a gente teve acesso à época. A própria Pfizer recomendava, ainda lá atrás, que homens em idade fértil, quando fossem ter relações sexuais com mulheres em idade fértil, usassem um método contraceptivo, ou seja, para evitar a gravidez, duplo. Ou seja, não adiantava só usar preservativo, a mulher só usar pílula anticoncepcional. Não, tinha que usar 2 métodos. Por quê? Para garantir que aquela mulher não iria engravidar. Por que tanto medo? Se era alguma coisa tão inócua? Porque, no fundo, já se sabia dos efeitos disso, não é? Então, a gente chamava atenção a isso, né? Mas a gente não tinha dimensão do tamanho, da magnitude dos efeitos adversos que estavam registrados lá e que a Pfizer tentou esconder, pedindo aí o sigilo de 75 anos nos documentos, né? Outras seções do mesmo documento da Pfizer mostram no próprio trial dela de liberação, né, de pedido de liberação para uso emergencial, um aumento de 3,7 vezes, ou seja, se você for vacinado, comparado com o que não foi vacinado, você tem um risco 3,7 vezes maior de morrer de uma doença cardíaca grave. Não sou eu quem está dizendo. São os documentos da própria Pfizer, publicados aqui pela Naomi Wolf. Tá? De forma similar, existe um sistema de registro de efeitos adversos que se chama VAERS. Não é? Um sistema aí multinacional, etc., que vão sendo registradas todas as coisas. E o VAERS detectou, desde o início da vacinação, deve ser coincidência também, uma incidência 24 vezes maior de doenças autoimunes. 24 vezes maior de doenças autoimunes. A gente não sabe ainda as consequências que isso vai ter. Do ponto de vista neurológico, a gente sabe hoje já também bem documentado que existe, aí não importa de onde veio a proteína, seja do vírus, seja da vacina, que 35% dos pacientes que foram expostos à proteína vão ter algum tipo de distúrbio, de problema neurológico. Seja memória, seja alguma questão aí referente à paralisia de nervos periféricos. Eu não estou nem falando aqui da síndrome de Guillain-Barré, porque isso pode acontecer com qualquer vacina, mesmo as que são seguras, tá? Mas eu estou falando de coisas mais graves, esclerose múltipla, doenças demenciais, tá? E a fisiopatologia disso também está muito bem ilustrada. Existe um artigo também publicado em 24, brilhante esse artigo, de pesquisadores brasileiros da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O que esses caras fizeram? Esses caras, eles pegaram as cobaias de laboratório, os ratinhos, e colocaram os ratinhos nesses circuitos, sabe, de aprendizado e recompensa. Então o ratinho, ele tinha que nadar por uma espécie de um lago, e ele chegava do outro lado, tinha que rodar numa rodinha ali, e aí ali naquela rodinha ele tinha que apertar um negocinho, e aí caía a ração para ele. E aí eles foram vendo isso e foram vendo que os ratos foram medindo o tempo, e aí quando eles tiveram certeza que os ratos tinham aprendido que para pegar a recompensa eles precisavam nadar ao lago, ir lá, fazer o negócio da roda, apertar a alavanca, só beleza, agora vamos tirar esses ratinhos aqui e vamos injetar neles a proteína spike. Eles injetaram a proteína spike, adivinham o que aconteceu? Os ratos esqueceram. Então a performance caiu absurdamente. Então o rato, ele às vezes nadava, às vezes ele nadava, chegava do outro lado, mas não usava alavanca, ficava meio perdido, tá? Alguns desses ratos, desses animais, aleatoriamente foram sacrificados e foi analisado o cérebro desses ratos. E o que é que foi encontrado? Depósito de proteínas tal, fosforilada e beta-amiloide, que é a mesma coisa que se encontra no cérebro de pacientes que têm doença de Alzheimer. Ah, mas quer dizer então, doutor, que a proteína spike dá Alzheimer nas pessoas? Não, não é isso. É que o nosso cérebro responde a processos de neuroinflamação depositando essas proteínas. Então, qualquer coisa que inflamar o cérebro com a intensidade suficiente vai depositar a proteína tal, fosforilada e beta-amiloide. Isso foi encontrado após a exposição dessas cobaias à proteína spike. Mas o artigo é tão sensacional que ele não parou por aí. Aí eles usaram ali uma série de compostos ali naturais, etc., para tentar reverter esses efeitos.
e tiveram sucesso, pelo menos nos ratos, tá? Mas isso aí já é assunto aí para toda uma outra aula, né? A gente falar aí como é que a gente reverte os efeitos deletérios aí dessa proteína, não só aí no cérebro, como também no resto do corpo, tá? Então, só para fechar isso aqui, esse assunto, né? 35% dos pacientes têm acometimento neurológico, seja brain fog, seja desenvolvimento de neuropatias, seja possível trombose cerebral, enfim, uma miríade de manifestações neurológicas que podem advir da exposição ao vírus, não necessariamente à vacina, tá? Doutor, puxa vida, então, quer dizer então que as máscaras, o senhor está dizendo que as vacinas, isso que eu não estou dizendo. Lá atrás a gente suspeitava que isso poderia acontecer. Eu acho que é o dever de todo médico, quando suspeita de alguma coisa, pelo menos ter a dignidade de falar, pessoal, vamos esperar um pouquinho e vamos avaliar se isso aqui é seguro mesmo, não é? Não foi o que aconteceu, infelizmente. Vejam, quando a gente olha para a questão das máscaras especificamente, a gente também já falava isso lá atrás, que não tinha sentido o indivíduo correr no Parque Ibirapuera, aqui em São Paulo, de máscara, porque já se sabia que os raios ultravioleta eliminavam o vírus, então para que alguém ia no sol correr de máscara? Que o diâmetro do vírus ele era menor do que o orifício que tem na máscara, então que não segurava nada. Malucos, conspiracionistas, anti isso, anti aquilo, não sei o quê. Muito bem. Semana retrasada saiu um estudo da Universidade de São Paulo, analisando uma série de países europeus, eu não me lembro se foram 14, 20, enfim. Tá aí para quem quiser ver, depois eu coloco o link do estudo também, demonstrando cabalmente que as máscaras não impediam a transmissão do vírus. Mais do que isso, mostrando que no grupo dos indivíduos que usaram a máscara e que tiveram Covid e que estavam usando a máscara, houve um excesso de mortalidade. Esse é o nome científico bonitinho que a gente usa para dizer que morreram mais. Não sou eu quem está dizendo, né? É estudo da Universidade de São Paulo, publicado em revista, revisado por pares, em diversos países europeus, então com a população heterogênea. Não dá para dizer que teve um viés de seleção ou alguma coisa assim. Aí agora que saiu o estudo da USP, mas esse estudo não é válido. Agora não é. Lá atrás queriam um estudo duplo cego, randomizado, de universidades renomadas. Pois é. Então veja, isso por si só deve levar a gente a uma reflexão muito grande, não é? Por que isso aconteceu? Como é que a humanidade se permitiu chegar numa situação de pavor como nós tivemos? Doutor, a humanidade já passou por outras pandemias e nunca ficou tão apavorada. Claro que não. Porque nunca antes na história do mundo houve transmissão em tempo real, na hora do almoço, de covas sendo abertas para colocar gente que tinha morrido. Não é? Então isso foi usado, não é? De forma, se não intencional, pelo menos permissiva, e isso foi muito danoso à saúde mental de muita gente. Não é? Isso acabou produzindo um pânico, um desespero, mesmo depois que abriu aí a possibilidade das pessoas voltarem aos hospitais, muita gente não quis voltar, com medo, e com isso outras doenças foram aparecendo. Como é que se explica isso do ponto de vista de neurociência? Pessoal, do ponto de vista de neurociências, nós, a espécie humana, nós somos a criatura mais evoluída do ponto de vista de tecido nervoso, do sistema nervoso central, tá? E uma das coisas que diferencia a gente de outras espécies, dos nossos primos mais próximos, que são os chimpanzés, é uma estrutura chamada córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é aquilo que permite você estar assistindo, por exemplo, um filme onde tem um assassinato e você não ficar desesperado porque mataram alguém na sua frente, porque você sabe, pelo contexto, de que aquilo ali é um filme, é uma ficção, não é a realidade, não é? Então, é uma estrutura cerebral superior que suprime, ou seja, adormece, digamos assim, o cérebro primitivo. Porque qual que é o nosso cérebro primitivo?
É o mesmo que um leão tem, é o mesmo que um rato tem, é o mesmo que uma mosca tem. É um cérebro que vai lutar pela preservação da espécie, pela preservação da vida sempre. Então esse circuito, ele utiliza aquela clássica reação de luta ou fuga, e ele é mediado por uma estrutura cerebral que chama amígdala. Tem um livro muito interessante sobre isso que chama The Amygdala Hijack, ou seja, o sequestro da amígdala. Então, quando o estímulo de ameaça à vida ele é intenso o suficiente, a amígdala ela dispara. E quando a amígdala dispara, ela tende a produzir uma liberação maciça de neurotransmissores que vão te preparar para briga ou para fugir. Então a sua visão fica em túnel, você não ouve direito, os seus músculos ficam com um volume de sangue maior, você está pronto para fazer qualquer coisa para se defender. E com isso, automaticamente, o teu córtex pré-frontal ele é silenciado. Então a sua capacidade reflexiva de raciocínio, ela diminui, digamos assim. Ela está silenciada porque a amígdala está gritando. Entenderam? Muito bem. Quando isso acontece, a gente meio que perde a racionalidade. A gente passa a atuar, a agir da mesma forma que um animal é racional. A gente vai fazer o que for preciso. Então, se estão dizendo para mim que é preciso usar máscara, eu vou usar máscara. Se estão dizendo para mim que é preciso tomar 48 doses da vacina, eu vou tomar 48 doses da vacina. Porque é o meu cérebro primitivo que está falando para um instinto básico, que é me preservar. A grande questão do ser humano é que existe a possibilidade da gente virar esse jogo. Então o córtex pré-frontal, ele tem a capacidade, plena capacidade, de suprimir a amígdala. Então num primeiro momento, perante uma ameaça grande, a amígdala toma conta, ela começa a disparar. Mas se o indivíduo ele tem um pouquinho de discernimento ali, ele dá uma respirada e tenta, não, peraí, deixa eu analisar direito essa situação. O córtex pré-frontal assume a situação e falou, amígdala, quietinha aí. Eu vou preservar a nossa vida aqui, mas deixa eu pensar. Vocês querem um exemplo de como isso acontece na prática? Vejam bem. Imagina um garoto de 18 anos de idade. Tá? Esse garoto ele entra na polícia militar. Aí na polícia militar ele vai passar por um treinamento. E depois de alguns meses nesse treinamento, ele é condicionado de tal forma que quando ele ouve um tiro, ao invés de ele se esconder e fugir, ele vai na direção do tiro para saber o que está acontecendo, porque é o dever dele proteger a sociedade. Então o que aconteceu aí? Ele ouviu o tiro, a amígdala disparou. Se você for acompanhar esse rapaz do ponto de vista fisiológico, ele vai disparar o coração, subir a pupila, vai dilatar. Mas aí entra o córtex pré-frontal e falou, opa, peraí, amígdala, calma, eu sei o que está acontecendo, eu fui treinado para isso. Deixa comigo, é comigo. Aí ele usa essas modificações fisiológicas em favor dele, porque ele está com a percepção aumentada, está com o músculo dilatado, ele consegue correr mais, ele consegue ter um olhar mais focado naquilo e ele vai, tá? Então essa é a beleza do cérebro humano. O nosso córtex pré-frontal ele tem plena capacidade de dominar a reação instintiva da amígdala. Porém, quando a gente não tem o conhecimento de neurociência e não foi treinado para isso, o que é o natural acontecer? Olha, estão cavando cova com retroescavadeira para enterrar as pessoas. Esse vírus está matando todo mundo. Puxa, o que eu tenho que fazer? Vou me esconder aqui quietinho no buraco. Ninguém vai me achar. Eu não vou me expor ao vírus. Então, consequentemente, eu e minha família estamos protegidos. Foi isso que foi feito. Tá? Se foi feito de forma consciente ou não, cada um aí tem a sua opinião, mas eu estou dizendo para vocês, desnudando aqui para vocês, exatamente o mecanismo como ele é feito. A gente ainda tem um tempinho aqui, então vamos abordar um pouquinho mais ainda, e olha que não dá para falar nem 10% aqui do que tem no livro, tá? Mas vamos abordar um aspecto muito interessante. Vocês ouviam a época da pandemia, a época braba mesmo, muita gente falava que queria um estudo duplo cego, randomizado, controlado por placebo, não é isso? Tá bom. O que é isso? O estudo duplo cego, ele é um estudo onde você pega populações homogêneas, ou seja, número igual de homens, de mulheres, da mesma idade, etc., e divide em dois. Então, um desses grupos, ele vai receber a intervenção, que no caso era a vacina de RNA mensageiro,
e o outro grupo não vai receber intervenção. Tá legal? E a gente vai acompanhar esses grupos e ver se a vacina foi efetiva, se impediu a transmissão, se diminuiu a gravidade. Eu não vou nem abordar esses assuntos, que vocês já estão carecas de saber, né? Mas, enfim, acompanha-se parâmetros. Quando a gente fala não de efetividade, mas de segurança, o que é que a gente faz? A gente acompanha o índice de efeitos adversos. Peraí, o grupo controle teve a mesma taxa de miocardite do que o grupo que tomou a vacina? O grupo controle teve a mesma taxa de trombose, mesmo número de câncer, mesmo número... E aí vai. Correto? Maravilha. Essa é a técnica correta de um estudo duplo cego, randomizado, controlado por placebo. E esse estudo, depois, ao longo do tempo que vai sendo visto, esses indivíduos eles vão sendo monitorados e vão sendo aplicados testes estatísticos que conseguem determinar se aquele evento, seja de prevenção de transmissão, seja de miocardite, ele aconteceu por acaso ou se há realmente alguma relação de causa e efeito entre o placebo, entre a vacina, o agente que está se ministrando e aquele efeito, tá? Então, necessariamente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que preservar esses dois grupos. Um grupo eu fiz a intervenção, o outro não fiz. Esse aqui eu vou ver se contrai, esse aqui eu vou ver se não contrai. Mas, quando eu falo de efeitos adversos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que observar esse grupo, ambos, ao longo dos meses ou anos. Por quê? Uma síndrome demencial, uma alteração cognitiva, ela pode demorar meses para aparecer. 3 meses, 4 meses, 6 meses, depende do quanto esse paciente tinha de reserva funcional no cérebro. Uma miocardite, se for num atleta, isso pode demorar meses, anos para aparecer. Até aí tudo bem? Tá tranquilo de entender, né? Ok. Aí quando a gente vai dar uma olhadinha nos documentos da Pfizer, menos de um mês após a liberação pelo FDA do uso dessas vacinas, a Pfizer entrou com um pedido, uma requisição junto ao FDA, solicitando, vejam só como eles são bonzinhos, né? Solicitando que, por razões humanitárias, o grupo controle, ou seja, o grupo que não tinha recebido as vacinas, fosse vacinado também. Porque iria se prevenir a contaminação pelo Covid, não seria honesto deixá-los sem essa oportunidade de prevenção. Qual que é o probleminha quando você fez isso? Você eliminou o grupo controle. Porque agora não tem mais um grupo que tomou vacina e outro que não tomou. Todos tomaram. Quando você elimina o grupo controle, eu não consigo estabelecer correlação e comparação entre efeitos adversos. Olha, aconteceu 58 miocardites no grupo que foi vacinado. Ok. E no grupo controle, quantas aconteceram? Porque aí eu vou ver, no grupo controle aconteceram só 2. Puxa vida, então aconteceram muito mais miocardites no grupo que foi vacinado, só pode ter sido por conta disso. Quando a Pfizer vacinou todo mundo, e menos de um mês após ser autorizado o seu uso, ela eliminou esse tipo de possibilidade de análise. Então a gente não consegue mais. Por quê? Porque todos estão vacinados. Então o máximo que a gente consegue fazer hoje é uma comparação histórica. E aí é um outro tipo de estudo, não é mais um estudo do tipo prospectivo, randomizado, duplo cego, etc, etc. É um estudo retrospectivo. Eu posso comparar esse grupo de pessoas, de homens de 20 anos de idade que tomaram a vacina e tiveram miocardite, com um grupo de homens de 20 anos de idade que não tiveram a vacina 10 anos atrás. Mas aí entram muitos fatores de confusão. A Pfizer pode se defender e falar, não, mas 10 anos atrás a dieta era diferente do que a dieta é hoje, então você não pode afirmar que foi por conta da vacina. Lógico que eu não posso afirmar. Vocês eliminaram o grupo controle. Percebe? Então, a gente começa a entender que houve muitas atitudes, no mínimo, questionáveis a esse respeito. Primeiro, para que você vai exigir um sigilo de 75 anos em documentos? Segundo, para que você vai eliminar o grupo controle?
Terceiro, por que você vai insistir que a sua vacina é 100% eficaz e segura quando os seus próprios documentos mostram que isso não é verdade? Quando a gente vê os documentos aí no livro da Naomi Wolf, é muito interessante porque existe um efeito adverso que é o mais frequente entre todos. Sabem qual é? Falha da vacina. O que quer dizer falha da vacina? Ela não foi eficaz em prevenir a doença. Esse é o efeito adverso que mais apareceu. Tá? Então vejam, eu nunca defendi e jamais vou defender que as vacinas elas não são úteis. Eu acho que nós temos aí uma contribuição inestimável de várias vacinas no calendário vacinal, que estão bem estabelecidas, que reduziram, algumas até erradicaram, como por exemplo a poliomielite, que foi erradicada aqui, que é uma doença muito triste, vacina contra sarampo, vacina contra coqueluche, enfim, meningococo, várias vacinas que estão no calendário vacinal e que têm a sua eficácia comprovada porque foram testadas em estudos sérios. Não é o caso das vacinas de RNA mensageiro. Então é isso que se defendia lá atrás. Peraí, pessoal, vamos com calma. Vocês querem indicar isso aqui para um grupo de extremo risco? Ainda vá lá. Agora, de forma indiscriminada para todo mundo, não tem cabimento. Indicar para criança. Por quê? Além de tudo, quem estuda um pouquinho de medicina, quem estuda um pouquinho de epidemiologia, sabe que durante uma pandemia não se usa vacina. Vacina é medida preventiva que deve ser utilizada fora de um surto epidemiológico. Não é? E não foi o que aconteceu. A gente já tem aí também documentado em outras publicações científicas. Como é que eu vou colocar isso aqui de uma forma mais tranquilo para vocês entenderem, né? A gente fazer tantas doses vacinais, a gente meio que está causando uma exaustão do sistema imunológico. Então a gente tem aí alguns estudos que publicaram que indivíduos submetidos a mais doses de vacina tinham um risco maior de pegar Covid. Tá? Outro ponto, não é? Para a gente falar dos dias atuais. Hoje em dia, o coronavírus ele não tem mais a severidade, a gravidade que tinha antigamente. Ah, doutor, quer dizer que ninguém morre? Pode morrer ainda de Covid, assim como pode morrer de gripe, assim como pode morrer de diarreia. Aliás, no Brasil morre mais gente de diarreia, mais criança de diarreia do que de Covid, tá? Então, veja, justifica-se a gente obrigar uma vacinação infantil de uma doença que não tem mais essa gravidade, num grupo, que são as crianças, que não tem gravidade a doença, exceto se forem crianças que têm outras doenças de base, etc. Então, qual a justificativa? Por que o Estado tem esse poder? Nós não estamos mais em situação de calamidade. O sistema de saúde ele não está sobrecarregado. Então, por que obrigar os pais a vacinarem seus filhos? Eu realmente eu não vejo muito sentido nisso. Não é? Não bastasse tudo isso, as vacinas de RNA mensageiros hoje, elas foram construídas e baseadas numa cepa viral que não é mais a cepa que está infectando os casos atuais de Covid. Eu vou dar uma vacina de uma cepa que não é mais a responsável pelas infecções? Eu vou proteger quem? Então a gente começa a puxar, não é? Pela memória, e a gente vê quanta coisa a gente engoliu porque alguém, não só no Brasil, diga-se de passagem, foi muito hábil em manipular esse circuito da luta ou fuga. A diferença é que hoje a gente está enxergando as coisas. Uma coisa precisa ficar muito claro para vocês aqui. Isso já aconteceu na história do Brasil antes, né? E eu até falei isso à época lá num programa que eu fui dar uma entrevista. Eu falei, olha, tornar a vacina compulsória já aconteceu uma vez no Brasil, e é um episódio que ficou conhecido como Revolta da Vacina, onde se obrigou a população a tomar a vacina contra um outro agente etiológico, e na época se utilizou até o exército para entrar de casa em casa e vacinar as pessoas compulsoriamente. O resultado disso, posteriormente, né,
foi uma queda na procura voluntária das pessoas para tomarem vacinas que já estavam bem estabelecidas. Então, lá atrás, quando começou essa compulsoriedade da vacina, eu avisava, eu falava, não façam isso, porque isso vai reduzir a cobertura vacinal da população. Dito e feito. Só que agora eles acusam quem botou dúvida nas vacinas, vocês estão responsáveis. Não, não somos nós os responsáveis por isso. Os responsáveis por isso são vocês, que quiseram obrigar a população a usar uma vacina que ainda não estava comprovada. Vocês não leram um livro de história, não foram estudar um episódio como a revolta das vacinas, porque se tivessem lido, saberiam que a compulsoriedade leva depois a uma fuga da população das vacinas que já estão bem estabelecidas. Não é? Então, eu acredito muito, pessoal, numa cultura que se chama, que é meio que a cultura da aviação, né? Na aviação, quando cai uma aeronave, quando cai um avião, ninguém vai ali procurar o culpado, né? Falar, foi o piloto que dormiu, foi o mecânico que não apertou o parafuso, não sei o que, não. A análise feita, ela obviamente identifica responsáveis, mas mais do que isso, a cultura da aviação, ela faz com que da análise daquele episódio sejam identificados pontos de vulnerabilidade que precisam ser aperfeiçoados e corrigidos para que aquilo não aconteça novamente, para que aquele tipo de acidente não se repita. Então, à medida que a gente vai se aproximando aqui ao fim, eu gostaria de deixar aqui o convite para vocês, para que a gente faça uma reflexão sobre o que foi que aconteceu nesses 5 anos, o que deu tanto errado, onde é que a humanidade se perdeu, para que a gente analise e não se permita cair numa situação dessa, assim, de forma tão escancarada novamente. Porque vocês não tenham dúvida, a gente estava até brincando outro dia, a gente viu que domingo espetacular passou que vai ter outra pandemia. Puxa vida, eles não querem me dar o número da Mega Sena, não? É lógico que vai ter outra pandemia, porque as pandemias sempre ocorreram na história da humanidade. Então é lógico que vai ter. O que precisa? O que precisa é a gente não sair de uma forma atabalhoada, desesperada, caindo em qualquer coisa que falem. É isso, é bom senso, é calma. Todas as pandemias que ocorreram na história da humanidade, muitas que foram muito mais graves do que a epidemia de coronavírus, não tiveram sucesso em nos eliminar. Nós, espécie humana, continuamos aqui. Somos resilientes. Temos capacidade de desenvolver novos tratamentos ou de adaptar tratamentos antigos. Dá o nosso jeito. E continuamos aqui enquanto espécie humana. Então tenham confiança na humanidade e, acima de tudo, tenham confiança em Deus. Venha o que vier, se vier, quando vier, teremos plena capacidade de enfrentar. Lógico, podemos ter perdas, podemos ter indivíduos que não vão aguentar, que vão morrer, mas, pessoal, a única certeza que a gente tem na vida é que um dia a gente vai morrer. Não é? Então, a gente não pode viver com medo. A gente tem que ter essa plena confiança de que nós temos capacidade, sim, de enfrentar o que vier de desafio. Tá? Só que de uma forma aí um pouquinho mais centrada, sem histeria, não é? Com bom senso, procurando confrontar ideias, né? O indivíduo está dizendo isso, pô, o Dr. Paulo falou isso. Não acredite cegamente no que eu falo. Ouçam outras pessoas. A frase que eu gosto muito que diz que é do dissenso, ou seja, da discordância, que nasce o consenso. Ou seja, você não tem opinião igual a minha, a gente começa aqui a discutir, não brigar, mas a discutir. E aí você me mostra um lado que eu não estava enxergando, eu te mostro um lado que você não estava enxergando, e aí desse debate surge um consenso de alguma coisa que nenhum dos dois tinha pensado. E aí surge uma saída para essa situação. Suprimir o debate, como foi feito, nunca é uma alternativa adequada. Jamais. Ok? Então fica aí a recomendação para vocês aí, quem gosta de ler, quem lê bem em inglês, porque o livro ainda não tem tradução,
vão aí nos sites aí de grandes vendedores, como a Amazon, por exemplo, e procurem The Pfizer Papers. É um livro muito bem escrito, com fatos, com links para vocês verificarem, não é também para acreditar cegamente no que o autor os autores escreveram. Vão lá, verifiquem e tirem as conclusões por conta própria, tá? Eu, infelizmente, não consegui ver aqui o chat, né, nem no Instagram, nem no YouTube, mas eu prometo que depois da aula eu abro uma caixinha de perguntas ali no meu Instagram, e quem tiver alguma dúvida pode lançar lá, que eu prometo que eu na medida do possível, eu respondo. Tá bom, pessoal? Vou deixar essa aula gravada aqui por algum tempo, né? Não dá para vacilar muito, porque ainda é um assunto interditado, mas vai ficar aí para quem não viu. Às vezes vocês têm algum parente, algum amigo, algum familiar que não pôde assistir, aproveita enquanto ela está aí no ar e encaminha para o pessoal poder ver também. Tem bastante informação aqui com recomendação de fontes científicas, etc. Informação séria e comprovada, publicada em literatura revisada pelos pares, tá? Então, enquanto estiver no ar, vocês podem encaminhar à vontade aí aqui a prestação de serviço público, tá? E eu abro logo mais a caixinha de perguntas aí no meu Instagram, e vocês podem mandar lá alguma dúvida que ficou, porque é um assunto muito extenso, não dá realmente para a gente esgotar esse assunto em 1 hora de aula. A gente poderia aqui pegar cada capítulo desse maravilhoso livro aí e explorar, né, assim, até com questões mais aprofundadas de fisiopatologia, do porquê acontece, o que faz sentido, o que não faz. Só da aula neurológica aqui seria uma sequência de 5, 6 aulas, só para vocês entenderem os prejuízos cognitivos, os prejuízos em nervos periféricos, em doenças desmelinizantes, não é? A ação dessas vacinas nos telômeros, que são estruturas que deixam o nosso DNA fechadinho, não revelando as fragilidades dele, e a gente sabe que essas vacinas, elas abrem esses telômeros. Enfim, tem muita coisa aí, tá bom? Vou deixar lá aberto para vocês. Obrigado por estarem aqui acompanhando essa aula aí. Compartilhem à vontade com quem não pôde assistir, e a gente se vê em breve. Na próxima terça-feira vai ter outra aula ao vivo muito legal sobre um assunto que eu ainda vou divulgar, tá bom? Se não me segue ainda, aproveita e aperta aí o seguir. E se acha que tem alguém aí que você conhece, você aprendeu alguma coisa, acha que essa pessoa poderia aprender também, manda essa aula e aproveita e pede para a pessoa seguir também, porque eu prometo para vocês que sempre vou estar trazendo aqui um conteúdo interessante para vocês. Tchau!